Então, senhores, brotei mais um vídeo de leve aqui no canal. E esse vídeo aqui foi patrocinado, né? O ouvinte deixou o tema livre. E eu quero falar um pouquinho. Eu quero reclamar um pouco, né? Posso reclamar, né? O Rio de Janeiro tá num caos do caralho. Ontem, né? Tô gravando esse dia. Eu tô gravando esse vídeo no dia seguinte aqui na Austrália. Mas é aquela coisa, cara. Eu tava. A noitezinha, né? A noitezinha aqui já era bem cedo no Brasil, né? Eu vi a notícia que tava tendo operação, a mega operação no Rio de Janeiro. Aí eu olhei e vi vídeo sobre barricada pegando fogo. Aí eu olhei assim e falei, cara, mais de 2.000 homens, eu falei, isso vai dar merda. Aí fui dar aquela cochilada, aquela dormida, de uma noite cansada. Quando eu acordo, áudio da minha mãe, do meu pai, caralho, pessoas que eu conheço que estão no Rio de Janeiro, e simplesmente um caos, né? E aí você pensa assim, cara, você vai sair do Brasil e você vai ter paz, mas esse é o grande problema da nossa vida, né? Nós temos pessoas em volta da gente que simplesmente você fica meio preocupado. Aí eu fiquei meio preocupado com a situação, eu abri o Globo.com, vi a merda que tava acontecendo, liguei pro meu pai, liguei pra minha mãe, falei com meus irmãos e vi como é que tava a situação. Tava todo mundo bem, todo mundo tranquilo. Mas aí começa aquela epopeia, né? De só falar merda, só falar o que tá acontecendo, como tudo tá acontecendo e tudo mais. E aí tu fala, cara, tu realmente não é impossível fugir do Brasil. É uma maldição, é uma maldição que você simplesmente não consegue largar nunca de uma forma, digamos assim, 100%, né? Você sempre vai estar atrelado a esse país amaldiçoado. E você vai vendo as coisas que vão acontecendo. Eu, particularmente, eu tento sempre ver o mínimo, né? Eu gosto de ver coisas pra rir. Mas aí até as coisas que você simplesmente vai rir, você vê que é uma... Cara, quando você vai ver como eu posso dizer? Assim... Na verdade, verdadeiramente como funcionam as coisas, você vê que, cara, é simplesmente muito cruel, né? Aí você vê uma notícia do teu, mas teu não, né? Do nosso presidente, né? Do nosso presidente, maravilhoso, perfeito. O cara tá falando merda em algum lugar, e o cara vira e fala assim, então, os traficantes são vítimas dos usuários. E o cara fala isso como se o traficante fosse uma pessoa perfeita. Eu até brinquei num comentário, né? O ouvinte que falou sobre isso. Eu falei, não, o traficante é só um comerciante e tudo mais. Ai, ele é um libertário que tá lutando contra o Estado e tudo mais. E fornecendo os seus serviços. Quando a gente sabe que não é isso, né, cara? Quando a gente sabe que não é isso. E o cara fala isso como se fosse uma coisa. Eu tenho um sério problema. Eu tô desenvolvendo meio que uma perseguição contra o boomer, né, cara? Porque quando eu paro pra pensar, eu olho as pessoas que estão na política mais velhas, que são a favor disso, e que estão, digamos assim, no controle do Brasil. O grosso é o boomer, né, cara? E você vai olhando essa situação, você começa a ter muito ódio. Eu sei que tem muita gente que tem muito ódio da geração Z, né? Mas a geração Z é só como eu posso dizer? É só um sintoma, né? E você olha o que faz e como faz e como ele não percebe a realidade, que é a geração boomer, como eles transformaram o país nisso, e eles culpam os mais novos de não conseguirem recuperar esse país ou, digamos assim, continuar produzindo mais merda, é uma coisa que me irrita profundamente, cara. Eu tenho duas coisas na minha vida que eu odeio muito. É o tal. O beta, né? Aquele beta mental, que é o cara que age, faz tudo em prol de servir mulher, servir o Estado, servir pautas que não tem nada a ver. E eu também odeio muito boomer, cara, pra falar a verdade. É um ódio que tá ficando cada vez mais latente, eu já não estou conseguindo mais controlar, ouvinte. Mas você vê, cara, que é muito engraçado como geralmente o Estado faz a merda e depois sempre respinga no nosso colo, né? Ele destrói a sociedade, ele destrói o... Quando eu digo Estado, eu digo também meio que uma simbiose com o boomer, né? Ele destrói a sociedade, destrói tudo e sempre coloca depois a culpa nas pessoas que são literalmente sintomas do que eles criaram, né? Tem um livro, cara, que é muito bom, que eu recomendo, só que tem um problema, ele só tem em inglês e eu não recomendo, se você não tiver inglês muito bom também, não lê inglês. Você, sei lá, cara, pega o chat GPT, vai ou alguma outra inteligência artificial e tenta traduzir esse vídeo, que é o Dark Alliance.
você procurar Dark Alliance, The CIA, The Contras, que aparece o livro. Esse livro do Gary Webb, ele fala muito sobre como a CIA junto com Conchava ali, com os Contras, né, que são rebeldes anticomunistas da Nicarágua, né? Naquela época ali, principalmente na época que decorre esse livro, os Estados Unidos estavam naquela guerrinha de contra comunismo, e pautar outros países para não virarem comunistas e coisa do tipo. E nesse livro ele mostra uma coisa bem engraçada, né? Que, por exemplo, hoje você pega os Estados Unidos, está tendo a questão do fentanil e outros tipos de drogas, mas os Estados Unidos ele sempre deixou entrar droga ali dentro, e depois ele culpa, por exemplo, ele chega e fala: o problema das drogas que está destruindo nosso país é Venezuela ou México, tipo assim. Mas no final das contas até a CIA estava envolvida nisso, cara, quando você para pra pensar, né? Eu particularmente, a CIA é uma das coisas mais abjetas que você vê na história da CIA, cara. É uma das agências mais abjetas e com mais biblioteca que eu já vi na minha vida, é a CIA. O pessoal reclama muito do Mossad, mas a CIA, meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu. Mas nesse livro, ele conta que os contras da Nicarágua estavam empurrando cocaína e crack para dentro dos Estados Unidos de uma forma assim extremamente absurda, né? Extremamente absurda. E a CIA sabia disso, a CIA sabia que isso estava acontecendo. Só que a CIA entendia da seguinte forma: olha, eu odeio os contras porque eles botam droga aqui dentro. Porém, esse lucro que tá tendo não é com o povo, não é no povo, digamos assim, o meu povo, o povo, porque tem que se fazer uma separação nos Estados Unidos, cara. Os Estados Unidos, ele entende, até mesmo os brancos, ele entende assim: existe o branco, mas o branco de linhagem, o branco, digamos assim, que tem empresa, que vem de uma linhagem nobre, tem esse tipo de pensamento. Aí tem o branco fudido, né, que você pode botar os rednecks, aí tem os imigrantes, aí tem os negros e tudo mais. Então ele faz a distinção até com o próprio povo branco, isso é uma coisa bem engraçada nos Estados Unidos, né? Mas quando eles perceberam que os contras da Nicarágua estavam enfiando cocaína e crack dentro dos bairros pobres brancos e dos bairros negros, eles falavam: cara, só tem pobre e negro se fudendo com isso aí. Então deixa, cara, não tem problema. Porque eles vão estar, digamos assim, se financiando contra a guerra anticomunista na Nicarágua, e isso é bom pra gente. Então, tipo assim, eles meio que sacrificaram o próprio povo de classe mais baixa só para conseguir que os rebeldes continuassem tendo dinheiro e fundos para continuar a guerra anticomunista, né? E aí você teve a famigerada epidemia de crack, né? Nos anos 1980, né? Nos Estados Unidos ali. E aí depois, quando você tem uma sociedade que já vem com histórico, obviamente que é bem antes dos anos 80, mas já vem com histórico, porque antes dos anos 80 ainda já tinha a heroína e tudo mais. Mas você vê ali que os caras meio que fizeram vista grossa pra isso, e depois, lá na frente, começou a atingir o povo deles, assim, os filhos deles, os netos deles. Aí sim, eles querem tomar um rumo pra esse tipo de coisa, pra tentar resolver a situação. Mas aí você para e pensa, cara, você fala: cara, mas foram vocês que criaram isso aí, cara. Vocês que deixaram isso acontecer. Agora vocês estão reclamando e colocando a culpa nos imigrantes, nos mexicanos, ou nos outros imigrantes, ou nos outros países, sendo que foram vocês que ajudaram a financiar toda essa porra aí dentro. Entendeu? Então, os Estados Unidos ele tem uma coisa meio narcisista de nunca reconhecer os erros deles, né? É sempre tipo assim: nós somos as pessoas mais limpinhas e certinhas do mundo e vocês sempre estão tentando destruir a gente. Eu nunca vou entender como eles não conseguem perceber que esse narcisismo colocou eles na situação que eles estão, né? E, cara, uma coisa bem interessante sobre o Gary Webb é que, tipo assim, o cara fez todo esse trabalho, né? E foi marginalizado. Foi marginalizado por jornais, se não me engano, o American Post também, na época, também fudeu com ele. Cara, esse cara, a vida desse cara foi um inferno depois que ele expôs essa questão. E no final todo mundo falou: não, ele é exagerado, ele é uma pessoa exagerada.
Ele é uma pessoa que exagerou sobre isso, tudo que ele tá falando é merda. Cara, jornalisticamente o cara foi destruído. Destruído, cara. Acabaram com a vida do cara de uma forma extremamente brutal, cara. Extremamente brutal. E aí, depois que a vida do cara foi destruída, depois de um certo tempo, a CIA reconheceu que sabia o que os contras da Nicarágua estavam fazendo com o tráfico de drogas e fudendo com o país deles, né? Mas é aquela coisa, não, reconhecemos, vendo aqui alguns documentos, que a CIA sabia, mas a CIA não fez absolutamente nada e não teve participação, tá ok? Aí fica pro senhor se os senhores acreditam nisso aí. Eu? Qual é, mano? Como eu vou acreditar num bagulho desse, cara? É impossível acreditar. Mas, depois, em 2004, o Gary foi encontrado morto dentro de casa com 2 tiros na cabeça. Eu vou falar de novo. Em 2004, ele foi encontrado com 2 tiros na cabeça. Oficialmente declarado suicídio. Eu não preciso dizer, né, o que deve ter acontecido, né? Tem até um filme sobre isso que é, se eu não me engano, o nome do filme é de 2014, se eu não estou enganado. É Kill the Message, se eu não me engano o nome do filme. Que conta que é inspirado no... que é muito inspirado nele, né? É até interessante vocês darem uma olhada, depois se vocês forem ler o livro, darem uma olhada sobre isso também, né? É bem interessante. Porque o filme, ele mostra a investigação, né? O impacto político que aquilo ali teve, porque quando o maluco botou... Cara, querendo esse maluco botou o pau na mesa quando ele fez essa porra desse livro. Botou o pau na mesa e mandou os caras medir. Só que o preço foi alto demais. Nesse filme até conta desde o começo das investigações, porque o cara foi foda, o cara foi fazer uma investigação e até chegar o momento da destruição pessoal do jornalista, né? Porque esse cara aí é muito, ele é muito, não é muito famoso fora dos Estados Unidos, mas até muitos dos gringos estão até revendo assim, por conta da questão das drogas nos Estados Unidos, o que esse cara fez, né? Como esse cara expôs a putaria da CIA nos Estados Unidos. Mas voltando à situação do Brasil, né? Pra gente voltar aqui à situação do Brasil, a gente percebe como o Brasil é uma coisa de louco, né, cara? Porque, por exemplo, enquanto o Brasil está sendo tomado pelas facções, o que está acontecendo, e eu sempre vejo isso, muitos caras até de fora, de cidades que não tem isso, fica falando, não, Fênia, mas existem locais bons. Então, cara, se você pegar os caras que foram presos no Rio de Janeiro nessa operação, muitos eram de outros estados, outras cidades. Então tinha gente do norte, do nordeste, do sul, de vários locais. Por quê? O Comando Vermelho tá numa toada de... Além de... O que o Comando Vermelho faz? Basicamente o Comando Vermelho ele compra, né? Ele é aquele cara que compra e vai distribuindo para outros locais. Então ele compra em larga escala droga e distribui para outros locais. Então ele ensina para ele ter mais pessoas comprando, mais pessoas vendendo. Ele ensina como funcionam as operações e como a pessoa deve fazer. E já está começando a ensinar operações que são muito comuns no Rio de Janeiro, em São Paulo não tanto, mas principalmente no Rio de Janeiro, que é o seguinte: você entra num lugar, você toma um lugar. Eu acho que isso já está acontecendo até na Bahia, se eu não estou enganado. Você toma aquele local, meio que na força bruta, e você começa a se tornar o Estado. Você começa a se travestir de Estado. Então, por exemplo, de vez em quando, como até o caso do Lula, né, falando que o problema é o viciado, que não sei o quê. Aí você pensa que o problema é o viciado que financia todo o tráfico. Não necessariamente. Por exemplo, você comprar um pão, dependendo de onde você está comprando, o cara tá financiando o tráfico, cara. Porra, tu botar uma internet, tu tá financiando o tráfico. E aí, tu vai fazer o quê? Tu vai falar que você não financia em algum nível? Você financia, você fuma um vape, um cigarro paraguai contrabandeado, sei lá, um gás que você compra mais barato, que você nem sabe que os donos são traficantes e passa batido. Então, se o poder, né, paralelo ele fica tão forte ao ponto que você não tem como você ficar limpinho. Você, em algum certo nível, você vai estar financiando o tráfico. E aí você vai para São Paulo com a questão, imagina o cara é policial, o cara troca bala com bandido direto, aí o cara trabalha em São Paulo, aí ele vai abastecer o carro dele num posto, que tá um pouquinho mais barato, ele nem sabe que é do tráfico, tá abastecendo e tá financiando o tráfico que ele mesmo luta.
Então, o tráfico ele meio que tá tomando digamos assim, já que o Estado não tem poder, né? Ele toma aquele vácuo para ele e ele fornece certos tipos de coisas para financiar a si mesmo. E aí você não tem como correr. Tu fuma vape? Porra, mano, tá financiando o tráfico. Pô, tu vai na padaria, tá financiando o tráfico. Vai pegar uma gasolina mais barata, mano, tá financiando o tráfico. Bota uma internet mais barata, tá financiando o tráfico. Aí é foda, cara. Aí chega uma situação que meio que você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer. E a situação, e esse tipo de modus operandi ele é tão forte que ele vai começar a se propagar para outros estados, como já está acontecendo muito no norte e no nordeste. E aí você olha o Boomer falando, e aí eu fui ver a questão do Lewandowski, né, cara, falando. Ele foi falar lá que não sei o que não, ele não negou nada, que não teve nenhum pedido a ele, porque teve uma treta do governador do estado do Rio de Janeiro que pediu ajuda e parece que não foi fornecida essa ajuda para ele por blindados. E aí tu vai ver o Lewandowski, cara, o famigerado Boomer. O que o cara tá fazendo, irmão? O cara tá recebendo condecoração, porra, em algum estado aleatório lá. Ai, você é um cidadão honorário aqui. O Boomer é assim, cara. Ele não tem noção da realidade, não tem noção como a realidade funciona. Eles não estão nem, eles não vivem aquilo. E você que tá vivendo vai se fuder, entendeu? Você se fode com isso. E se fode de verde e amarelo, com a bandeirinha do Brasil tremulando no meio da sua olhota. É assim que funciona. E vai te tornando, o ambiente ele vai te tornando meio que doente mental, cara. Por quê? Você vê todo esse tipo de coisa e fica mais puto. Porque você olha, por exemplo, o governador pede uma medida extraordinária para poder ajudar o Estado ali contra o tráfico. Aí ele pede pra União. Aí o Lula vira e fala: então, cara, pau no seu cu. Aí vira pro ministro da defesa, pros militares, pra tudo que é lugar, fala: cara, me dá blindado. Não. Aí tu vai fazer a operação, tem que pedir o STF. Aí quando tu faz, aparece um monte de pessoas falando: não, estão matando jovens, negros, periféricos e tudo mais. Caralho, mano, tu pega os vídeos, só vagabundo, mano. Só vagabundo. Tem um vídeo que chega a ser engraçado, cara, de tão tenebroso que é, que eu tava vendo, que foi um vídeo caralho, sei lá, cara, ter tido umas quase 10 cabeças dentro da casa, de uma casa, um moleque morto dentro da casa, bandido. Aí os caras: não, a gente tá tudo desarmado, deixa a gente sair sem humilhação, sem esculacho. Aí uma fileirinha de vagabundo, cara, saindo de uma casa, cara, pegando a mulher que tá dentro da casa como refém. Extremamente absurdo, cara, extremamente absurdo. Aí quem tu acha que criou isso aí? Aí alguns vão falar: não, a geração Z é a geração de vagabundo. Não, mas a sociedade passa a mão na cabeça disso tudo. E de fato isso acontece. A geração Z tá no tráfico. As pessoas são coniventes da favela, são coniventes. Mas simplesmente por conta do Estado, cara. Simplesmente por conta do Estado. E aí você vê o que o Estado tá fazendo. Qual é a lei que o Estado tá passando? Aí passou uma lei, há pouco tempo agora, de... como eu posso dizer? Estupro virtual, cara. Estupro virtual, ouvinte. Vou falar de novo, ouvinte. Estupro virtual. Caralho, meu irmão. Caralho. O Brasil todo fudido e isso é o que os caras estão passando. Aí você vai chegar, você olha, o que eles estão querendo passar agora? Não, agora a gente vai passar a lei contra a misoginia. Lei contra a misoginia, cara. Brasil na merda e o importante é lei contra a misoginia, cara. Sem segurança pública, vagabundo atravessando um ônibus, caminhão a porra toda no Rio de Janeiro, roubo pra caralho, em São Paulo também, uma puta violência no Nordeste. Agora tá tendo coach de traficante no Rio de Janeiro, hotel pra traficante no Rio de Janeiro. Aí o governador fala: qual é, mano, tem um maluco aqui no meu estado que não pode ficar aqui não, mano. Eles têm que ficar num lugar mais isolado, pra não ter conexão com ninguém, pra não ter ninguém, pra não ter celular, pra ser uma coisa que esse cara fique isolado. Aí o cara pede, o governador pede isso, aí o cara fala: não vou dar espaço pra esse criminoso que você tem aí não. E aí a situação vai piorando, sua qualidade de vida vai caindo. Aí tem que fazer a mesma coisa que eu tava fazendo, cara. Então eu paro e penso: pô, cara, o bairro onde eu tô morando tá ruim, eu vou ter que pegar um bairro um pouco melhor. Aí eu vou ver os bairros melhores, né, que tem um mínimo de criminalidade, coisas do tipo. O aluguel extremamente absurdo. Qualidade de vida, pra tu ter lá, tem que ter um padrão, um salário muito alto pra tu tá. Por exemplo, eu fui ver
quando eu tava morando no Rio de Janeiro, eu falei, cara, será que se eu pegar um... Cara, não ligo se não ser um apartamento pequeno, mas uma coisa pequenininha em Botafogo, absurdo o preço, cara. Absurdo o preço. Era papo de... o aluguel tava beirando os R$ 4.000, fora o condomínio. Aí, pô, cara, impossível tu pagar um negócio desse. Aí no máximo que você vai conseguir é um bairro, sei lá, de classe média ali, xixelenta que eu peguei, que foi na Freguesia, no Rio de Janeiro. E mesmo assim tem criminalidade, tem dor de cabeça, tem favela perto. E aí você pensa, pô, eu vou ter que ir pra uma outra cidade, um outro estado, mas aí eu vou ter que arrumar um outro emprego, vou ter que trabalhar de uma outra forma, porra, eu não conheço aquele estado. Até eu conseguir, digamos assim, uma capacidade de me prover naquele estado e ver bem naquele estado, eu vou estar à mercê de que daqui a 10 anos talvez a mesma coisa aconteça com aquele estado quando eu já tiver me estabelecido. E eu não vou conseguir sair mais. Então esse tipo de coisa vai te mitigando, vai te tirando as forças de fazer ter qualquer tipo de ação e fazer qualquer tipo de coisa para tentar minimamente acreditar no Brasil. Porque, de novo, os boomers que estão no governo, que estão no poder, eles vivem num mundo de fantasia, cara. Literalmente num mundo de fantasia. E meio que você não tem escapatória, porque pense bem, aí você... Vamos supor que você não seja de esquerda, você seja de direita. Aí você fala, não, vamos acreditar nos políticos de direita. É só pauta moral, cara. Então ai, banheiro trans. Ai, é porque eu não posso falar, é porque se eu falar uma coisa fora do gênero, não pode, eludê-lo. Aí temos que lutar contra o eludê-lo nas provas, na faculdade, escola. É só pauta moral, irmão. Só pauta moral. Aí você, obviamente, não vai esperar nada da esquerda, porque a esquerda tá vendo essa ação e tá falando, não, estão matando os jovens, ai, coitado do favelado, ai, não faça isso com o tráfico, ai, o traficante é vítima. Aí tu olha esse tipo de coisa e tu pensa, cara, eu vou sair do Brasil, né? Eu sei que muitos de vocês não pensam isso aqui não é falando pra vocês fazerem isso, mas só um tipo de pensamento, né? Aí tu pensa que você vai sair do Brasil, mas essas paradas te perseguem, cara, te perseguem. Porque é uma sensação que eu não sei explicar pra vocês, mas vocês só conseguem perceber quando vocês saem, né? Parece que o Brasil tomou alguma coisa de você. Você não sabe o que é, mas você sente quando você está em outro país, você sente que o Brasil tomou alguma coisa de você. Foi tempo, foi qualidade de vida, foi talvez sua saúde que piorou, você que não conseguiu se desenvolver porque você vem de um estado muito fodido e teve uma vida muito difícil. Você teve uma família zoada que te zoou psicologicamente, fisicamente, moralmente e tirou suas capacidades de ações. Então você começa a perceber que o Brasil, da forma que ele te tirou muitas coisas. Mesmo quando você sai, você não consegue retomar essas coisas. Você não consegue ter elas de volta. Você consegue ficar num estado que você fica melhor de várias formas possíveis, mas aquilo ainda foi arrancado de você, entendeu? Foi arrancado de você. Talvez você não tenha tido uma infância muito boa, você não tenha aproveitado muita vida por questão financeira, por questões de segurança. Porque, por exemplo, quando eu era novo no Rio de Janeiro, porra, aproveitei muito que tinha muito local pra ir. Mas à medida do tempo que eu fui ficando mais velho, esses locais foram minguando, porque tinha muito, muito drogado, muito viciado, muita violência. Os locais foram falindo porque se criou uma cultura de... Porque existe uma ideia, né? Muitos dos políticos do Rio de Janeiro. Olha, cara, é bom ter baile funk porque o favelado, ele fica na favela. Entendeu? Então, se o favelado fica na favela, ele não desce para outros locais e ele, digamos assim, ele não suja a cidade. Tanto é que tem uma medida de um prefeito do Rio de Janeiro que ele tem uma filosofia disso. Ele vai no local de favela, então ele fala, pô, eu tenho certeza que ele pensa isso, cara. Ele pensa, eu não quero que o favelado saia para a Zona Sul, para o centro da cidade, esse tipo de coisa. O que eu vou fazer? Então eu vou trazer algumas coisas que vão fazer o favelado ficar na favela. Então ele cria um parque gigante dentro de uma favela, aí bota um local para ter água, né, para ter ali um local, tipo como se fosse um parquinho aquático ali, aí bota para ter uns showzinhos ali, e aí o favelado ele fala, cara, não vou sair daqui, já tenho o que eu quero, que é o acessozinho para ter uma curtição, eu não preciso sair da favela, aqui na minha favela já tem tudo. E aí você entrincheira o favelado dentro da favela e aceita certos tipos de coisa, como baile funk, com vagabundo,
MCs tocando em baile de vagabundo, aquela cultura de vagabundo. Então imagina tu morando numa favela, cara. Na porta da sua casa tá tendo um baile. Porra, a madrugada toda, cheio de drogado, cheio de viciado, cheio de bandido. Literalmente uma merda. E a sua qualidade de vida cai porque um burocrata falou: então, é melhor deixar todos os favelados fazendo todas as merdas dele dentro da favela do que em outros locais da cidade. Só que se você não tem condição de melhorar, de ir para outros locais melhores, você fica à mercê daquilo ali. E mesmo assim, mesmo que você saia por exemplo, da favela, digamos assim, você morar na pista continua sendo uma coisa muito caro. Então, por exemplo, existe muito gato de luz no Rio de Janeiro, muito roubo de luz. Então, o que o governo faz? Cara, tá tendo muito roubo de luz e a gente não consegue fazer o favelado pagar a luz. O que a gente vai fazer? A gente vai passar isso pro pessoal que mora na pista, o pessoal que não mora na favela. Então, cara, teve uma parada na época do Rio de Janeiro que começou aquela coisa das bandeiras. Aí primeiro começou uma bandeira tal lá, não sei se era bandeira amarela, não vou lembrar as bandeiras que eram agora, de luz. Aí bandeirinha amarela ali só pra dar um aumento, pra pagar um pouquinho mais de luz. Aí depois meteram a bandeira vermelha, não, é verão, temos que fazer com que um incentivo pro povo economizar a luz. Uma favelado na favela não economiza, pô. Ele tem um ar-condicionado torando o dia todo, por que não paga a luz? Aí criaram uma bandeira, se não me engano, uma pior do que a vermelha, não sei se era roxa, coisa do tipo. E tu fala, caralho, meu irmão, olha essa situação, cara. Aí vai piorando, porque tu pensa, cara, eu tô morando na pista, eu não tô morando na favela. Mas existe uma favela perto de onde você mora. E o tráfico ali começa a tomar conta de tudo. Então o tráfico vem, uma das coisas absurdas, quem pegou as lives muito antigas no meu canal, sabe que eu perdia a internet assim a troco de nada, quando eu tava fazendo live no Rio de Janeiro. E aí, nessa situação, teve um caso, cara, que eu fiquei muito revoltado, cara. Os caras pegaram, se não me engano, pegaram os fios assim na internet, tacaram fogo, e na semana seguinte apareciam os panfletos, alguns caras indo num portão do seu prédio, da sua casa, falando, então, eu vi que a sua internet caiu, né? Acontece, né? É muito ruim. Então tem essa internet aqui, ó, essa internet duvidosa do tráfico da milícia. Pô, abraça essa internet, aí tu fala, pô, não quero não. Eu quero a internet, sei lá, da TIM, da Claro, coisa do tipo. Aí o cara fala, então, é capaz de semana que vem pegar fogo de novo, mesmo que os caras consertem. Então eu te indico você pegar essa daí. Aí tu não pega, tu fala, não, eu vou continuar. Aí o cara chega na sua porta da sua casa e fala, então, cara, eu já percebi que você não quer pegar, mas eu tô te obrigando a pegar. Senão, alguma coisa de errada pode acontecer com você. Você tomar uma surra, ou tomar um apavoro com o cara com a pistola na sua cara. Então eu acho muito melhor você pegar a internet. Aí se a internet ficar ruim, ou como ela é de procedência duvidosa, você fala, pô cara, ligar pra lá a internet tá ruim. Aí o cara fala, então, essa internet é da Boca, essa internet é da milícia. Eu acho de bom tom você não reclamar. Senão a gente vai dar uma revolvada na sua cara. O que você acha? Aí tu fala, tudo bem, vou aceitar. E tu não mora dentro de uma favela. E aí tem até o caso que teve do pessoal que tava morando num prédio em Madureira, no Rio de Janeiro. Bairro tenebroso, né? Aí o síndico chamou uma assembleia. Caralho, cara. Puta que pariu. O síndico chamou uma assembleia geral e falou, então, os caras da Boca lá da favela falaram que a gente vai ter que pagar um condomínio pra eles. Então tu paga, se tu tá morando de aluguel, tu paga o teu aluguel, tu paga o condomínio e tu vai pagar uma porcentagem menorzinha é coisa barata. É uns 100 reais por mês, vamos botar aí 100 reais, não sei quanto era na época, quando isso aconteceu. Tu vai ter que pagar um condomínio pros traficantes para eles conseguirem se manter no poder. E aí o síndico geral faz uma assembleia dessa, e todo mundo vota, todo mundo fala, não, tudo bem, fazer o quê? O que tem pra fazer? Absolutamente nada. E todo mundo aceita. E tu é obrigado a aceitar isso. Porque se você questionar, de novo, você simplesmente vai spawnar um revólver na sua cara, entendeu? Ou até mesmo os próprios moradores dali que não querem dor de cabeça vão falar pra você assim, não, cara, mas é bom você fazer isso porque o prédio todo vai pagar o preço de você não estar pagando o condomínio pra eles. Então eles podem fazer alguma coisa, roubar o condomínio, fazer uma coisa desse tipo. Aí tu é meio que obrigado a aceitar porque o gado que já tá acostumado com isso, te força a aceitar e até te denuncia em alguns casos. Aí vem sempre aquele golpe, né? Não, mas vem, se a gente pagar,
querendo ou não, mesmo sendo bandido ou milícia, a gente vai ter uma segurança. Que segurança, cara? O cara tá te coagindo a você pagar esse tipo de coisa, você não tem segurança nenhuma. Entendeu? É assim que funciona. E aí, se começa a propagar isso em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, e vai com o tempo, vai passando o tempo, vai chegar no sul do país, e vai chegar em cidades mais distantes, em locais mais distantes, e simplesmente a gente não vai nem perceber. Quando acontecer, simplesmente aconteceu. Aí você pega, por exemplo, vamos pegar o exemplo do político mais famosinho da direita no Brasil, que é o Nicolas, né? O que o Nicolas faz? Eu votei errado, kkkkkkk, tava com a minha filha no colo. Isso que o cara fala, vota errado lá, uma merda lá. Aí fala, votei. Não, vota errado não, votou consciente. Aí fala, tira uma fotinho, fala que votou errado porque tava com a filha no colo. Aí você olha, qual é o que o cara tá fazendo? É discursinho de pauta, né? Pauta moral. É só discurso de pauta, essa direita é só discurso de pauta moral. É discutindo com, sei lá, com web comunista, negócio de peito de web comunista, porque o cara tem peito grande, não sei o que. É isso, cara. A política basicamente é isso. Aí você olha, por exemplo, se você tentar ser o Gary Webb, cara, você vai se fuder. Se você tentar expor isso aí, sei lá, como a gente da Machosfera fala, e aqui a gente expõe coisa boba, tá? É coisa de pai, é coisa de pauta até, não chega a ser moral, mas social, assim, que querendo ou não, o povão não tá nem aí pra isso. O povão até tá ligando pra outras coisas. Mas você vê, cara, se eu chegar passou a lei lá de misoginia. Eu chegar, fizer um vídeo aqui, porra, misoginia, aí vai aparecer cara querendo me trazer de volta pro Bostil pra me fuder. Se eu tivesse no Bostil uma polícia civil estourar minha porta e me investigar. Mas um vagabundo não. Um vagabundo isso não vai acontecer, entendeu? Por quê? Porque o vagabundo, o cara que tá na pista, o cara que tá com fuzil, tá com uma arma, ele tem um poder de ação de dissuadir a porra do policial, entendeu? O Estado, e de certa forma o próprio Estado é conivente com ele. Mas vai você falar, se eu pegar um vídeo aqui falando, ó, essa mãe solteira, ó isso, aquilo, ó essa mulher, essas mulheres são não sei o que tu acha que vai acontecer, cara? O canal cai, desmonetizado, investigação, isso aí a pauta passa com vigor, né? Aí a pauta passa com vigor. Mas sei lá, qualquer tipo de outra pauta pra qualquer tipo de coisa para melhorar o Brasil, ninguém absolutamente liga. Cara, se o presidente do teu país, cara, pensa comigo, cara. Esquece coisa de política, mas o presidente do teu país é um ex-presidiário, cara. Que falou, cara. O cara falou em alto e bom tom, cara. O cara falou, irmão, que o traficante é um coitado, cara. É um coitado, cara. É uma parada pra tu parar e olhar e falar, cara, acabou. Esse país acabou. Simplesmente esse país acabou. E vai piorar, cara, porque vai passar a lei de misoginia, aí passa mais leis pra fuder o cara em divórcio, alienação parental tá aí, e eu dificilmente acho que os caras vão conseguir tirar isso Tem tentativas, né, de conseguir tirar isso. Aí avanços de leis misândricas mais e mais e mais. Tu vai ficar com medo de conversar com a mulher no teu trabalho, de ter uma chefe mulher, sabe? Então vai acontecendo esse tipo de coisa. Tu não vai poder dar tua opinião em absolutamente nada, porque eu tava vendo até um print que um cara tava falando coisa com a mulher, aí a mulher falando, como assim, cara? Isso aí é um ato de estupro virtual, esse cara deveria ser preso. Vê se no post dessa mulher que tava falando isso tem alguma coisa dela falando sobre prender bandido, traficante, vagabundo, coisa do tipo. Não, é só o cara que tá dando a opinião. Daqui a pouco passa alguma lei que você não vai poder falar de político e vai piorando cada vez mais e mais e mais e mais, né? Eu tava vendo muito de pessoas assim com isso do Rio de Janeiro, como a vida virou um caos, né, durante essa operação. Então, assim, a pessoa não sai de casa, a cidade virou um deserto, né? Porra, questões extremamente tenebrosas de, por exemplo, o cara tá trabalhando, o cara só pra trabalhar cedo, pra trabalhar. Aí o cara sai pra trabalhar, irmão, não tem condução, o cara não pode voltar pra casa. O cara que trabalha de escala de plantão, como eu trabalhei, sabe como escala de plantão é extremamente cansativo, cara. Imagina só, cara, tu vê as noticiários e fala, caralho, cara, será que eu vou ser rendido?
Será que alguém vai me render o meu plantão aqui? E tu não sabe se tu vai ser rendido. Provavelmente tu não vai ser rendido, não vai chegar ninguém pra te render, porque não tem condução. E ver se o cara mora numa favela dessa, como é que o cara vai sair pra te render? Sabe? E aí vai transformando a vida, né, em uma situação cada vez pior, porque a situação familiar se torna pior, a situação de qualidade de vida se torna pior, a sua mente fica cada vez pior, e com o tempo isso vai tomando alguma coisa de você. Alguns vão ser saúde, outros vão ser o psicológico, outros vão ser a questão financeira, e vai ter alguns que já perderam tudo e não vão ter absolutamente nada, porque hoje você não tem a condição hoje de nem desenrolar uma mulher, que é assédio. Se você consegue desenrolar uma mulher, você vai perder um dinheiro firme hoje por conta da questão da hipergamia. Se você casa com a mulher hoje, você sempre vai ficar aquela coisa que você pode perder tudo no divórcio. Ou então simplesmente o tempo ali que você investiu, o dinheiro que você gastou naquela relação, não vai ser revertido de volta. É tipo assim, é como se você estivesse torrando dinheiro, sabe? Como se você tivesse um carro muito caro que toda hora dá defeito. Aí você olha o ambiente de trabalho, até virtual. Teve muitas pessoas que estavam trabalhando em meios virtuais, com influência e coisas do tipo, e estão voltando para a CLT. Teve até uma matéria sobre isso, né? Porque teve aquele boom por conta da questão da Covid, né? E a questão digital ficou muito em voga, ficou uma coisa que tava todo mundo usando, porque tava todo mundo em casa, ou a vida tava muito monótona, né, por conta da Covid, da falência das coisas pós-Covid. Então a internet se tornou uma coisa muito forte. E tá geral voltando, cara, pro CLT de novo. E aí você volta pro CLT, porque se você não tiver uma skill, porque imagina só, claro, se você tiver uma skill muito boa, muitos trabalhos de CLT vão valer a pena. Mas a grande maioria não tem, porque o cara ele já tem uma vida desgraçada. Já nasceu, digamos assim, debufado no Brasil, né? Em muitos dos casos. E o cara não tem dinheiro, e aí, porra, ele começa a querer desenvolver uma skill, mas o cara estudou em escola pública, é um fudido com pouco desenvolvimento, porque a escola pública é fezes no Brasil, e o cara não consegue se desenvolver, não consegue ter uma skill, outras coisas, eventualidades da vida vão prejudicando ele. Às vezes eu converso com ouvinte, né, com alguns ouvintes, né? Por exemplo, o próximo final de semana agora eu vou fazer assessoria pra Austrália com os ouvintes. Aí eu tava conversando com um ouvinte em particular. O ouvinte tá falando, cara, eu até tenho a pretensão de sair do Brasil, né? Só que esse ouvinte em especial, ele é o cara que banca a situação familiar dele. Aí por ele quer muito sair, cara, ele não aguenta mais. Já, tipo assim, o cara tá exaurido. Mas o cara, mano, o cara banca a família dele, tá sustentando a família dele. Por quê? O pai dele tá doente, a mãe dele sempre foi dona de casa, então nunca trabalhou e faz aqueles bicos aqui e ali em casa de família, né? E o cara ele que conseguiu um pouquinho mais, uma condição um pouquinho melhor, tá bancando toda a família. E aí, como um cara desse vai sair do Brasil? Ou seja, é literalmente um país prisão, né? Ele não te dá nenhuma chance de conseguir sair. E chega uma situação até que existe uma dificuldade absurda hoje de você tirar o passaporte. O sistema é uma merda, é burocrático pra cacete, tá sendo muito mais burocrático do que antes. Agora vão parar, né? Todo final do ano isso acontece, vão parar com a emissão de passaporte. E como é que. Até pra fugir, pro cara é muito mais difícil. Aí o cara vai ver a questão do dólar. Em comparação, para ele juntar dinheiro se torna muito mais difícil. E se torna uma situação meio que, em alguns casos, de alguns ouvintes, meio que irreversível. O cara não tem o que fazer, né? E a questão é que cada vez mais vai piorar, piorar, piorar. Mas, de novo, você olha pra política de direita, é pauta moral, é coisa identitária, é coisa de bobeirinha, briguinha com político e com influenciador. Tu olha pra esquerda, a esquerda tá achando o sacrilégio você matar 60 bandidos e prender 80. Isso aí não pode acontecer. Aí tu olha pro teu presidente, ele é a favor dos traficantes. Aí tu olha pro próprio tráfico, milícia, qualquer coisa do tipo, tomaram o teu estado, tomaram a tua cidade e tá numa situação totalmente irreversível, sabe? E aí tu pensa, cara, o que eu vou fazer? E até mesmo pra você que foge, pra gente que consegue fugir, que no meu caso e alguns outros ouvintes, a gente percebe que você ainda continua com meio que aquela neurose do Brasil, né? Meio que aquela neurose de coisas do Brasil que aconteceram no Brasil na sua vida, né? Tanto é que uma vez eu tava como de praxe, né? Jogando pedra em patos no lago.
E aí, cara, tu começa a ver certos tipos de coisas que não são problemáticas, são coisas boas, são coisas fáceis de resolver. Mas tu começa a criar certos tipos de neurose, falar, pô, cara, será que eu junto mais dinheiro? Será que eu faço aquilo? Será que eu faço isso? O que eu vou fazer? Para qual caminho eu vou andar? Como eu vou resolver as coisas? Você começa, por conta da neurose brasileira, meio que buscar, como eu posso dizer, meio que buscar alguma coisa para você entrar em neurose, porque o Brasil te transformou num ser humano neurótico, né? Você fica buscando meios de ficar neurótico com algum tipo de coisa. Eu vejo isso até muito brasileiros, né, que eu tenho contato. Às vezes os caras ficam neuróticos com coisas bobas, coisas que são de fáceis resoluções, mas os caras estão meio que travados, estão com o psicológico totalmente travado por conta do fator Brasil, né? Por conta do fator Brasil. Eu vejo muito cara, principalmente o bochileiro, né? Que ele tem uma característica muito engraçada. Ele tem capacidade de fazer as coisas, mas ele criou uma barreira mental tão forte que ele acha que ele não tem capacidade, né? Que, tipo assim, às vezes são coisas bobas, no emprego, no dia a dia. Ele acha que ele não vai conseguir resolver e que ele não tem capacidade de resolver e por isso ele não consegue andar pra frente. Uma coisa que eu vi muito interessante na época do Covid, que eu achei isso uma coisa muito bizarra, cara. Existia um grupo de caras na internet que eles literalmente forneciam trabalho de como fazer o saque, cadastro e para fazer o saque daquele dinheiro que estava sendo dado na época da pandemia, né, cara, que estava sendo dado lá pelo Bolsonaro e tudo mais. Só que você tinha que fazer o cadastro, se eu não me engano, era no Caixa Tem, eu não sei se era no Caixa Tem, mas era um desses bancos é, nesse banco da Caixa, né? E o cara, ele não conseguia fazer isso, ele achava muito burocrático, achava muito difícil, e os caras começaram a vender serviços de resolver isso. Coisas bobas, para resolver coisas bobas. Literalmente coisas bobas, coisas inúteis que o cara poderia ver um vídeo no YouTube e resolver, mas o brasileiro, ele tá com o QI tão atrofiado que nem isso ele consegue resolver. E de novo, isso é o fator Brasil. O Brasil, ele te condiciona isso a ver dificuldade em tudo, porque tudo é muito difícil, tudo é de difícil resolução. Até para tu tirar um passaporte, os caras criam burocracia. Então, se torna uma coisa muito, até meio cabalística, né, cara? Quando você pra ver, cara, uma vez eu tava conversando com um parente meu e a gente tava falando sobre o cadastro para você fazer algum tipo de exame, né? Aí, eu não sei se tá assim ainda. Pode ser que tenha mudado, porque faz um tempinho que eu vi isso. Tá, o meu parente estava falando a seguinte coisa: olha, para você hoje entrar no SUS é o seguinte: você não vai lá num dia normal, não é tão comum, né? Você ir lá no dia normal, se cadastrar e esperar na fila. Não, você entra, se cadastra na fila da fila, aí depois você entra na fila, você faz o exame, depois você entra numa outra fila, para no caso fazer uma cirurgia, fazer uma coisa do tipo, e tem uma fila enorme que dura meses para você fazer, sei lá, uma cirurgia, uma coisa do tipo. E aí um cara, imagina só, um cara sem instrução, uma pessoa que já tá cansada, que não tem tempo, como é que ela vai resolver isso? Porque às vezes o exame é meio que num sorteio. É no dia tal. Mas no dia tal você está trabalhando. Mas aí talvez no seu trabalho, se você faltar ou se você meter uma justificativa, você vai ser mal visto pelo seu patrão, ele vai querer te fuder, ele vai te botar uma pressão e tudo mais. E aí se torna uma burocracia, cara. Até pra tu fazer o exame, cara. Tá ligado? Pra tu ver se tem alguma doença. Aí o que acontece? O cara não faz exame, porque ele acha que ele vai se fuder no trabalho, porque ele não tem tempo. Ele desenvolve uma doença, a doença piora, ele vai e morre. Entendeu? É assim que acontece. É assim que vai indo cada vez mais. Então, até de fora, quando eu observo o Brasil, eu falo, caralho, cara, é impossível uma pessoa ser extremamente sadia num ambiente desse, né, cara? Porque mesmo que você tenha uma boa condição, mesmo que você viva num local bom, com o passar do tempo isso vai piorar. Esse local que você acha que é perfeito, ele vai piorar com o passar do tempo. Ou, em algum momento, como acontece muito, o Brasil vive sempre crise atrás de crise, você pode perder a sua condição e tendo que ir para uma condição muito pior, uma condição financeira muito pior. Pode acontecer uma coisa, você se acidentar no emprego, você tomar um tiro, a sua empresa simplesmente falir por conta de burocracia,
ela mudar de estado, como acontece com muitas empresas que estão saindo principalmente do Rio de Janeiro e até mesmo de São Paulo ou de outros estados por conta da violência ou por falta de mão de obra. E você fica meio que sem opção, cara. Você fica meio que sem opção. E aí o que resta é ver o desespero, cara. Sabe que é uma coisa muito estranha. Porque quando a pessoa tá em desespero, você consegue perceber. Você vê no olhar dela que ela tá em desespero. Mas o brasileiro ele tem um desespero meio que passivo. Ele tá desesperado, mas ao mesmo tempo ele tá num estado letárgico. É como se ele estivesse em choque. Em um estado de choque, né? E ele não vê perspectiva de absolutamente nada sobre mudança quanto a isso. E não vai ver. E simplesmente não vai ver. Eu vi muitas pessoas, né? Principalmente alguns amigos bolsopilados, né? Comemorando a operação, que tem que acontecer isso, tem que fazer mais e tudo mais. Mas, cara, quem criou isso foi o Estado. E isso não vai melhorar. Essa operação não vai fazer com que melhore as coisas no Rio de Janeiro, tá ligado? Não vai ser isso que vai fazer. Até por questão de logística, né? Logística financeira do tráfico. Vai pegar umas armas aqui, a pressão de drogas ali, mas o tráfico ele já é o Estado em si. Ele já fornece serviços como se fosse uma empresa, né? Você vê principalmente isso muito forte pelo PCC. Então, um baque em armas, um baque em drogas e um baque em alguns vagabundos presos, esses vagabundos vão ser soltos, cara. A maioria vai ser solto, vai puxar ali alguns meses, vai ter alguns ali que vão puxar 1 ou 2 anos. Eu sempre fico com uma coisa na minha cabeça para mostrar como o Brasil é literalmente um país falido, é que se você, sei lá, você for pego, por exemplo, numa Maria da Penha, você se fode, a sua vida é destruída. Se você for falsamente acusado, a sua vida é destruída. Se você, por exemplo, daqui pra frente, no futuro, for pego numa lei de misoginia, provavelmente sua vida pode ser destruída, porque você pode ser preso, vai pagar uma multa financeira, aquilo vai ficar no seu histórico e tudo mais. Agora, eu sempre fico com a visão de quando teve uma operação se eu não me engano, na Vila Cruzeiro, se eu não me engano foi na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, há anos atrás, que prenderam os cabeças, né, na época. E teve um que era o gerente, né, que era um cara escurinho, eu vou esquecer o nome dele, qual era o apelido do vulgo dele na época. E esse cara ele foi preso, e aí, porra, era um puta marginal, o cara gerente da Boca de Fumo na Vila Cruzeiro, puta de um traficante, histórico de assassinato e tudo mais. E o cara foi preso. Aí passou uns anos, depois eu vi uma matéria onde esse cara, ele tinha saído da cadeia e ele tava... E como, pra mim ele era muito feio, e ele é muito feio, né? Mas ele entrou numa de virar modelo, cara. Um ex-traficante, gerente da Boca de Fumo no complexo ali da Vila Cruzeiro, né? Caralho, meu, na Penha, o cara virou modelo, cara. Modelo, e era um case de sucesso. Aí você olha para um país desse, além dele tirar muitas coisas de você, porque com as leis eles tiram o acesso à mulher, acesso a ter filho, porque pra mim, por exemplo, é uma coisa que incomoda muito. Mas pra muito do homem normal, o cara que só quer ter uma família, só quer construir uma família e ter uma esposinha ali, ter uma carnezinha pra jogar o leite dentro, isso faz muita diferença na vida do cara. Aí você perde acesso à mulher, a filhos, e a família, né, construir uma família. Você perde acesso à segurança, à saúde, porque se você tentar ter um plano de saúde vai ficar muito caro. Se você tentar pelo SUS, você provavelmente vai se fuder. Você perde acesso à empregabilidade, porque dificilmente você vai conseguir desenvolver uma skill, porque mesmo que você tenha uma skill, dependendo, o Brasil é um país tão burocrático para empresas e tudo mais, que a sua skill, por mais que ela seja muito boa, talvez até que fora na Austrália, no Brasil não serve para nada porque não tem empregabilidade. E só se gera empregos à base de serviços, né? Então a tendência é você não ter mulher, não ter filho, não ter emprego, não ter saúde e não ter nem, como eu posso dizer, nem lazer, cara. Porque até quando você vai ter um lazer, o que te sobra é um lazer extremamente caro, porque, sei lá, você é um cara roqueiro que quer ir pro Rock in Rio ou pra algum show de rock em São Paulo ou em algum outro estado que tenha um grande evento de rock, um festival. Tu vai pagar no mínimo aí uns 700, 800 reais num lugar bom, tá ligado? Num lugar bom assim que
palatável. Senão é num lugar ruim, muito caro. E tu vai ter que dar um jeito, vai ter que arrumar um esqueminha com a questão de ter... Geralmente é muito comum, né? Principalmente... Eu não sei se tá muito comum em outros estados, mas principalmente no Rio de Janeiro, o que é muito comum usado para isso, para você pagar aquela coisa da meia entrada, é o estudante, né? E assim, para tentar ir no show desse. Mas fora do show, depois do show, tu pode tomar uma revolvada na cara. Então, tipo assim, é uma qualidade de vida extremamente baixa, cara. Você não tem absolutamente nada, nada, nada. Até comprar uma carnezinha boa, cara, você não pode estar muito cara. Já é muito caro. Então, o que que sobra, cara? O que que sobra pro brasileiro, cara? Absolutamente nada. E aí, o cara, ou ele fica maluco, né? Quando ele consegue sair dessa situação, mas meio que é tomado alguma coisa dele, mentalmente, fisicamente, moralmente. Ele teve que se prostituir. Eu digo se prostituir moralmente, fazer coisas que ele não queria fazer e que ele acha errado, mas é a única forma de sobreviver. Psicologicamente, pelo ambiente familiar gerado por toda essa doença, né? E pela qualidade de vida baixa que seu pai e sua mãe têm e tiveram e te conceberam. Fisicamente, porque muitos homens estão destruindo o próprio físico, né? Para tentar minimamente sobreviver. E aí, se você sai disso, a tendência é você só ficar maluco. Você conseguiu sair dessa situação, conseguiu melhorar de vida, mas foi te tomado, foi te roubado alguma coisa. E se você não consegue sair, é simplesmente só continuar existindo, cara. E tentando tancar essa existência meio tenebrosa. E até na última live, teve um caso de um ouvinte chegar e perguntar pra mim sobre o Corvus Black Pilador. Ah, outra coisa, o pessoal fica perguntando sobre a live. Cara, eu acho que vocês têm algum problema cognitivo, eu já falei mais de 1000 vezes, cara. A live não fica no canal, cara. A live, ela sai do canal, ela vai lá pro Telegram, é só você botar na aba de pesquisa lá, Backups do Epifania, que aparece lá o canal, onde tem um ouvinte lá chamado Ike, que ele sempre posta as lives lá, quando são apagadas. Eu apago no canal e mando pra ele, ele posta lá no Backups do Epifania. Mas na live, na última live, teve um cara que ele perguntou até sobre o Corvus Black Pilador, né? Eu, particularmente, eu conhecia ele, né? De vez em quando via alguns vídeos dele, mas eu via que ele estava sempre no estado de guerra, que é muito perigoso. Eu sempre achei o estado de guerra muito perigoso. Meio que uma guerra existencial, né? Ele era muito niilista. E o Vitinho até perguntou, o que tu acha do Corvus Black Pilador? Cara, eu não tenho que achar muito. Ele tinha um conteúdo, algumas coisas ele falava interessante, mas ele era maluco, cara. Aí o cara meteu uma bala na cabeça, irmão. Ele era, se não me engano, era um policial. Eu não sei se ele era policial civil, cara, mas eu lembro que ele era policial. Eu acho que era policial civil. Não tinha uma vida tenebrosa, mas é aquela coisa. O Brasil, a existência no Brasil, roubou o psicológico dele, que é uma coisa que eu fiz de tudo pro Brasil não me tomar isso, né? Em certa parte o Brasil tomou um pouco, mas não tomou a chegar nesse nível. O cara lá tinha a vida dele, tinha lá os demônios psicológicos dele, e num certo dia o cara pegou a pistola dele e deu na própria cabeça, entendeu? Ele não era um cara que passava fome, ele não era um cara que tinha uma vida extremamente tenebrosa financeiramente, por exemplo. Ele até tinha ali os investimentos dele, tinha um meio de arrumar dinheiro, não era um cara fudido, conseguiu sair daquele escopo de pobreza, que é uma coisa muito comum no Brasil, né? Mas, talvez para ele ter saído daquilo e para ele ter tido uma vida minimamente confortável, ele teve que perder muita coisa, que foi psicológico. E chegou um momento que o cara dentro de casa, um dia simplesmente foi lá e meteu uma bala na cabeça. Entende? Então, às vezes a gente acha que a gente conseguiu escapar do Brasil de alguma forma, mas ele sempre lembra a gente que ele venceu, sabe? Quando ele fala assim, ó, você até conseguiu sair daqui, mas eu arranquei um braço, uma perna, ou os 2 braços, as 2 pernas. Eu te deixei fudido, irmão. Porque eu tentei te matar, eu não consegui. Mas alguma coisa eu consegui arrancar de você. Esse é o Brasil, né, cara? Esse é o Brasil.